Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma noite aqui para juntos podermos celebrarmos e adorarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Obrigado por este momento de adoração ao Senhor, que o Senhor nos permitiu. Obrigado, Senhor, por este momento a qual estamos sentados para ouvirmos a Tua palavra e sermos ministrados. Cremos e sabemos, Pai, que se estamos aqui não foi porque decidimos, mas foi porque o Senhor nos trouxe e nos chamou para este lugar. Porque sabemos, Pai, que nessa noite o Senhor tem um propósito específico sobre cada vida, sobre cada coração aqui. Então, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, ela possa nos tocar, nos transformar, mudar mesmo as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo possa mesmo trazer entendimento de tudo aquilo que a Tua Escritura diz a nosso respeito, de tudo aquilo que a Tua Escritura quer nos direcionar. Sabemos que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela, Pai, é de ensino, conhecimento, de repreensão, mas também é o nosso refrigério, a nossa calmaria, a nossa base, o nosso firmamento em Ti, Senhor. Nós cremos e sabemos disso, e é por isso que nós oramos, para que a Tua palavra possa ser mesmo ministrada em nossos corações, que eu possa ser apenas o instrumento do Senhor aqui, mas que Teu Espírito que traga o entendimento sobre cada vida, sobre cada coração neste lugar. É o que nós oramos, Pai, já agradecendo ao Senhor por este tempo e esse momento, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. O tema dessa noite é o culto racional. Qual? De novo, qual que é o tema? Abram comigo em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Na verdade, o verso 1. Romanos, capítulo 12, verso 1. E quando você vai abrindo aí, vamos pegar o contexto dessa carta. Aqui é uma carta que Paulo vai escrever aos irmãos de Roma. Paulo, ele já tinha ministrado durante 15 anos em toda a província ali, romana. Em vários lugares ele plantou igrejas, ele evangelizou, ele estabeleceu líderes para essa igreja, através dessas 3 viagens missionárias. E agora Paulo aqui está no seu finalzinho da 3ª viagem missionária. Ele está na cidade de Corinto. Qual cidade? E ali ele vai escrever aos irmãos de Roma, porque ele tem um propósito. Ele quer evangelizar a Espanha. Só que para isso ele precisa de um lugar onde possa ser um companheiro para que ele pudesse estar fazendo isso. Então a igreja de Roma ficava ali no meio do caminho, para que ele pudesse ir até lá, pegar recursos, pegar ajuda, para que ele pudesse ir até a Espanha, continuar ali progredindo o evangelho do Senhor. Porém, ele tinha um grande problema com essa igreja de Roma, porque a maioria era judeu. A maioria era o quê? Judeus convertidos ao cristianismo. E os judeus, eles não viam Paulo com uma forma tão tranquila, assim podemos dizer. Porque havia 2 tipos de judeus. Havia os judaizantes, aqueles que se converteram a Cristo, se converteram ao Senhor, mas não largaram as suas práticas a respeito da lei, a respeito daquilo dos mandamentos de Moisés, daquilo que era estabelecido no Velho Testamento. E ele tinha essa oposição contra Paulo, porque eles acreditavam o seguinte, que Paulo era um opositor, ou Paulo era alguém que é contrário às leis, os mandamentos de Deus. Mas na verdade nós sabemos que não era isso. Apenas Paulo mostrava para eles de forma clara que a salvação não era por obras, nada da lei salvava, ao contrário. Através da lei vinha o reconhecimento de quanto nós éramos pecadores. E o que nos justifica, o que nos dá vida, o que nos dá salvação é Cristo Jesus, através do sangue, do sacrifício, da expiação de Cristo Jesus ali na cruz, que nós temos direito a uma vida eterna. Então Paulo, ele vai escrever simplesmente para tratar esses cristãos que ainda têm um coração no judaísmo e de uma certa oposição àquilo que Paulo pregava ou aquilo que Paulo era.
A carta de Romanos nós podemos considerar o maior tratado teológico dentro do Novo Testamento. Nós podemos dizer que essa carta ela é rica em seu conhecimento. São 16 capítulos e cada vez que você lê essa carta, você aprende mais, conhece mais. E eu estou para dizer que você pode passar a vida inteira lendo o livro de Romanos e nós não vamos conseguir extrair todo o conhecimento e sabedoria que Paulo traz para nós através deste livro. Nessa carta, nós precisamos entender que há um contexto aqui muito bem estabelecido, porque nós podemos dividir essa carta em duas partes. Quantas partes? Primeiro, uma parte teórica e segundo, uma parte prática. Na parte teórica, nós podemos considerar do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo ele vai trazer o entendimento do que de fato é o cristianismo. Quem nós somos e a transformação que Cristo causou em nossas vidas. Ele vai começar no capítulo 1 falando a respeito de como o povo é indesculpável diante do Senhor, porque tudo aquilo que se pode conhecer de Deus, Deus se manifestou através das coisas criadas. Tudo que se vê, tudo que existe, Deus está se manifestando, Deus está mostrando a sua existência. Porém o povo, em vez de adorar ao nome do Senhor, se dobrar e prostrar diante dele, não. O povo criou para si imagens, criou para si ídolos, a qual eles estão adorando no lugar do Deus que é o Criador e digno de toda a honra e toda a glória. Nós podemos dividir assim o capítulo 1 ao capítulo 3, falando a respeito da condenação, dando dos gentios como daqueles legalistas, que achavam que, porque julgavam os outros, o pecado deles estavam encobertos, e não. Paulo ele vai fechar o capítulo 3, ali em meados, falando o seguinte, olha, todos pecaram, e estão desconstituídos da glória de Deus, e nós somos justificados, não por merecimento ou obra própria, mas somos justificados por causa do sacrifício de Cristo Jesus ali naquela cruz. Aí do capítulo 3 ali ao 5, Paulo vai falar mais a respeito dessa justificação, como que Cristo se ofereceu como sacrifício verdadeiro, sacrifício aceitável, o Cordeiro Santo que se entregou pelos nossos pecados, e o sangue dele foi derramado sobre nós. Do capítulo 6 ao capítulo 8, Paulo vai falar a respeito da santificação. No capítulo 9 ao capítulo 11, a respeito da dispensação. E aqui no capítulo 12 de Romanos, Paulo vai começar a tratar a respeito da parte prática dessa carta. E é onde eu pedi para que vocês pudessem estar abrindo comigo. Capítulo 12, verso 1. Estão aí? Amém? Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias, pelo quê? De Deus, peço que ofereçam o seu, como? Santo e agradável a Deus. Este é o quê? Este é o culto racional de vocês. Hoje o nosso tema é o culto racional. Aqui Paulo vai mostrar, nesse capítulo 12, verso 1, dizendo, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? A misericórdia tem a ver com a falta de mérito algum de uma pessoa a qual ele a recebe. Então, pelas misericórdias, essas misericórdias, é tudo aquilo que Paulo já tinha falado do capítulo 1 ao capítulo 11. Paulo vai mostrar que nós estávamos culpados, que nós éramos condenados, que nós não tínhamos jeito algum, as nossas obras jamais nos salvariam, os nossos atos, a nossa justiça própria jamais nos levaria diante de Deus. Então Paulo vai mostrar na carta ali, como que Cristo pega aquele que não é nada, como eu e você, como que Cristo, ele pega cidadãos como eu e você, totalmente depravados, totalmente pecadores, totalmente fora daquele propósito, daquilo que Deus queria. Ele vai mostrar como que Deus pega esses, assim como nós, nos tira dessa escravidão, ele nos
justifica, nos adota e nos santifica. E hoje nós podemos estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. As misericórdias do Senhor é tudo aquilo que nós recebemos sem méritos algum, meu irmão. Você não está aqui sentado porque você tem algum mérito. Eu não estou aqui pregando porque eu tenho algum mérito, não, de maneira alguma. Se nós estamos aqui reunidos como congregação, se nós estamos aqui reunidos como igreja, é porque o amor de Cristo nos encontrou, a graça do Senhor nos encontrou, a misericórdia de Deus, ela nos salvou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou, Ele nos separou, Ele nos escolheu para esse tempo, para este momento, e é por isso que nós estamos aqui. Romanos capítulo 8, verso 30 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo lindo ali, a partir do capítulo 8, Paulo vai mostrando que tudo aconteceu, tudo acontece para a glória de Deus, tudo aconteceu até aqui, até esse exato momento, para que nós estivéssemos aqui adorando e bendizendo ao nome do Criador. Essas são a misericórdia de Deus. Então Paulo vai dizer, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço, eu rogo, eu insisto, eu mostro a vocês, eu dou um grito de socorro, que ofereçam o corpo como sacrifício vivo. E aqui ele vai mostrar 3 formas, aonde há o verdadeiro culto racional ao Senhor. Porque o culto, meu irmão, embora tenha emoção, nós até choramos. Embora o culto tenha momentos de pico de alegria, que nós pulamos e celebramos. Embora o culto tenha mesmo esse tempo e esse momento espiritual, aonde nós ali sentimos e temos esse relacionamento com Deus Pai. Embora tenhamos isso tudo, o culto ele é racional. O culto ele deve ser entendido. O culto não é apenas mais um espetáculo. O culto não é apenas mais uma forma de você preencher o teu calendário. O culto não é apenas uma ocupação nossa. O culto não é apenas algo para motivar as nossas almas. Não, o culto é racional. Fala comigo, o culto, ele é racional. O culto ele tem que ter entendimento. Nós não podemos estar aqui apenas no oba-oba, apenas seguindo alguém, apenas deixando o fluxo nos levar. Não, meu irmão, o culto é racional, o culto é de entendimento. Aí eu pergunto para você, você sabe o que você está fazendo aqui? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, por que você veio? O que você está fazendo aqui? Não tinha mais nada importante? Não tinha nada para ocupar a tua agenda? O que você está fazendo aqui? Para o que você veio no culto? Há 2 alternativas, ou você veio apenas seguindo, ou você está aqui porque você tem um entendimento das misericórdias de Deus entregues por nós. Só esses 2 tipos de pessoas. Um que veio porque talvez está desesperado emocionalmente, e aqueles que vêm porque entendem de fato quem Cristo é e o que Ele realizou nas nossas vidas. Misericórdias estão ligadas a tudo aquilo que Paulo já tinha apresentado sobre condenação, justificação, santificação, eleição, adoção, providência. Agora que eles sabem da misericórdia que Deus teve com cada um, que eles pudessem agora estar prontos para oferecer um culto racional ao Senhor. Esse oferecer que Paulo traz aqui, primeiro, é um sistema de sacrifício que acontecia no Velho Testamento. Uma vez por ano, quantas vezes? O sumo sacerdote, ele pegava um cordeiro e ia oferecer em sacrifício ao Senhor, para o perdão de pecados de toda aquela nação, de todo aquele povo.
E o sacrifício de um cordeiro, ele tinha poder de salvar aquele povo? Não, mas era para que eles, uma representatividade de Cristo que viria, mas também para que eles pudessem lembrar anualmente o quanto eles eram pecadores diante do Senhor. Então oferecer era um sistema do Velho Testamento, que já acontecia como oferecer um cordeiro diante do altar. E ele vai declarar também que é oferecer, não qualquer coisa, mas oferecer o corpo, o quê? Uma pessoa inteira, sua mente, seu coração, suas atitudes, e não pela metade. Paulo vai dizer que o culto racional ao Senhor é oferecer o corpo, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, mas a mente, o coração, as atitudes, tudo aquilo que nós fazemos é um sacrifício ao Senhor, é uma oferta ao Senhor, é o corpo entregue a Cristo Jesus, como sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque não precisamos ser mais sacrificados como animais no Velho Testamento. Cristo já se ofereceu por nós, porém somos sacrifícios vivos, entregues ao altar de Deus todos os dias. Isso é o culto racional. Eu me oferecer como sacrifício vivo diante do Senhor. Entenda uma coisa, quero fazer uma pergunta. Aonde você estaria se Cristo não tivesse transformado a tua vida? Nesse exato momento. Qual lugar que você estaria? Você estaria casado? Com teus filhos? Será que estaria, nesse exato momento, num botequim? Se drogando, se prostituindo, baladas, família destruída, você não querendo saber da tua esposa não querendo saber de você, os filhos jogados pelo canto, talvez já entrando no crime, porque não tem um exemplo claro dentro de casa. Aonde você estaria se Cristo não tivesse entrado na tua vida? Quando nós olhamos a misericórdia do Senhor, nós olhamos de forma clara tudo aquilo que Deus fez por nós. Meu irmão, não sei quanto a você, mas quando eu penso o que eu poderia estar fazendo se Cristo não tivesse entrado na minha vida, eu imagino que talvez nem vivo eu estaria. Eu imagino que talvez eu nem poderia estar inteiro nesse exato momento. Mas Cristo, Ele me resgatou, Ele me salvou, Ele transformou minha vida. E estar aqui não é peso algum, porque estar aqui é ter entendimento daquilo que Cristo fez por mim. E se Ele não tivesse agido com misericórdia sobre a minha vida, não tivesse me escolhido, não tivesse me salvo, não tivesse transformado a minha vida, com certeza hoje eu não estaria com a minha esposa, com certeza hoje eu não teria os filhos que eu tenho, eu não teria a família que eu tenho, eu não teria uma saúde mental da forma que eu tenho. Isso tudo foi misericórdia do Senhor. E de forma clara, com entendimento, não com emoção, não com espiritualidade, querer espiritualizar aquilo que já é espiritual, não de forma alguma, mas de forma racional. A única coisa que eu faço e realizo é me entregar de completo para aquele que vive e reina para todo sempre. Em Gálatas capítulo 2, verso 19, Paulo vai dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, ele tinha o entendimento das coisas, da misericórdia, daquilo que Deus fez na vida dele, e está se entregando como sacrifício vivo. Era apenas consequência de alguém que teve o entendimento
do ato de amor de Cristo Jesus ali na cruz. Olha o que o próprio Jesus, ele vai dizer em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Como descobrir se eu sou o discípulo de Jesus? Fala com a pessoa que está do teu lado. Como descobrir se você é discípulo de Jesus? Entenda uma coisa: qual perda hoje na sua vida é capaz de tirar você da presença de Deus? O que se você perder agora, você sai da presença de Deus? Um trabalho? Namoro? Casamento? Filhos? Dinheiro? Aquilo que tocou o teu coração aí, provavelmente, pode ser um ídolo que ocupa o coração de Deus na tua vida. Aquilo que você pensou é um ídolo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. E Jesus deixa de forma clara: aquele que não me ama mais do que pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmãs e a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O culto racional é um culto de entrega total diante do Senhor. O problema é que nós somos tão apaixonados por coisas, que por qualquer coisa nós largamos estar em Cristo Jesus. Se viver uma vida em Deus é pesado para você, é porque você ainda não entendeu o que é o cristianismo. Se é pesado para você vir aos cultos toda semana, me perdoe, mas você ainda não entendeu o que é cristianismo. Se é pesado para você assumir responsabilidades quanto à vida em Cristo, me perdoe, mas você não entendeu ainda o que é cristianismo. Se as coisas estabelecidas ao cristianismo é pesado para você, você não entendeu o que é cristianismo. Se quando você sai de casa, você sai com aquele peso: não queria ter ido no culto hoje, meu irmão, você não entendeu o que é cristianismo. Você não entendeu quem é Cristo. Você não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Se doar para o reino de Deus, para as coisas de Deus, é pesado para você, meu irmão, você não entendeu o que é o cristianismo. Para alguns é pesado demais estar no culto. Vem uma vez por mês, 15 dias, uma correria danada, está aqui, mas não quer estar aqui, só veio para cumprir um protocolo. Meu irmão, você não entendeu o que é cristianismo. Ser dizimista para alguns é pesado demais. Eu acho engraçado essa parte, porque antes o indivíduo gastava dinheiro com bebida, gastava dinheiro com droga, gastava dinheiro com prostituição, gastava com tudo. Aí vem para a igreja, agora quer ser racional, porque acha que o dízimo deve se entregar. E quer estabelecer ainda normas, leis, regras. Não consegue entender as misericórdias do Senhor que tirou você de um lugar, que hoje você ainda consegue ter sonho, que antes nem sonho você tinha, tua vida estava toda bagunçada. Aí vem para a igreja e quer estabelecer regras, não consegue nem fazer isso e se acha pesado demais. Quando alguém fala para mim: é porque eu não entendo muito bem sobre o dízimo, eu falo: não, cara, não é que você não entende sobre o dízimo, você não entende sobre cristianismo.
Você não entende o que Cristo fez por você na cruz. Porque a partir do momento que você entender isso, vai ser leve demais. Você vai ter gratidão em entregar ao Senhor, e não por barganha, achando que vai receber em troca. Não, meu irmão, aquilo que você tem já é algo que Deus entregou para a tua vida. Você apenas está ali mostrando de forma grata que você reconhece que tudo que você tem foi o Senhor que entregou na tua vida. Se você não entendeu isso, você não entendeu o cristianismo. Se assumir uma responsabilidade ministerial é pesado para você, me perdoe, você não entendeu o que é cristianismo. Quantas vezes na noitada você ficava virando à noite? Eu mesmo já cansei de virar à noite, acordar e ir no dia seguinte ainda, entregar a vida ao bel prazer da carne, do corpo, vivendo uma vida onde eu estava apenas me destruindo, acabando comigo mesmo. Aí Cristo vem, as misericórdias do Senhor nos alcança, a misericórdia do Senhor nos transforma, a misericórdia do Senhor vem e toma a nossa vida. Agora é pesado demais servir ao Senhor. Ah, meu irmão, na boa, cara, você não entendeu o cristianismo, você não entendeu o que Cristo fez na tua vida, você não entendeu. Você não entendeu o que é o sangue de Cristo sendo derramado na cruz. Você não entendeu o que é o Pai entregar o próprio Filho em amor a nós. Você não entendeu que não era para você estar aqui, era para você ter uma vida totalmente destruída. Mas Cristo vai lá e te resgata agora, de dar vida, de dar esperança, de dar livramento. Transforma você, transforma os teus pensamentos, transforma toda a tua vida para você ficar nessa murrinha. Me perdoe, você não entendeu o que é cristianismo. Pegamos os benefícios do Evangelho, porque afinal, o que você está vivendo hoje é o benefício do Evangelho. Porque tudo aquilo que você está vivendo, casamento, vida financeira, vida no altar, ministério, isso tudo é benefício do ministério de Cristo na tua vida, porque nós não éramos dignos de nada disso. São benefícios do Evangelho, e transformamos em ídolos a todo momento. Afinal, onde você estaria se Cristo não tivesse te escolhido? Isso é um culto racional, é questão de lógica, é questão de olhar e entender da onde Cristo me tirou, do lamaçal do pecado, me trouxe a vida, me deu entendimento, e agora eu não vou servir a Ele? Eu não vou oferecer um culto a Ele? É pesado demais estar na igreja, é pesado demais estar diante do Senhor, é pesado demais estar no culto. Amém? Ofereçam teu corpo. Segundo ponto, santos. Qual? Qual? Santos, santificados. A santidade é o quinto ponto dentro da soteriologia, teologia da salvação, doutrina da salvação, que indica aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Quem vê Start 2 sabe dos 5 pontos: regeneração, arrependimento, justificação, adoção, santificação. Santificação é 5 pontos. Se o indivíduo não se santifica, automaticamente não aconteceu nem o primeiro, que foi a regeneração. Continua morto ainda nos seus pecados e delírios. Uma vida em santidade é um culto racional ao Senhor. Fala comigo, uma vida de santidade é um culto racional ao Senhor. Questão de lógica, questão de raciocínio. Se Ele me tirou, se Ele me salvou, se Ele transformou minha vida, como consequência eu vou viver uma vida de santidade. Matemática. Não existe uma vida cristã, um culto racional, sem uma vida de santidade ao Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1, vai dizer: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente os estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções temos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é o quê? É o quê? De vocês,
que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Não tem como ter um culto racional diante do Senhor, se não houver uma vida santificada, uma vida santa diante de Cristo. No comentário de João Calvino a respeito do livro de Romanos, inclusive nesse capítulo 12, verso 1, ele fala algo fantástico. Ele vai dizer assim, ó: há então duas coisas a serem consideradas aqui. A primeira, que somos do Senhor. Amém? Amém? E segundo, que devemos por essa razão ser santos, pois é uma indignidade à santidade de Deus, que qualquer coisa não primeiro consagrada deve ser oferecida a Ele. Com essas duas coisas sendo admitidas, segue-se que a santidade deve ser praticada ao longo da vida, e que somos culpados de um tipo de sacrilégio quando recaímos na impureza, pois nada mais é do que profanar o que é consagrado. Conseguiram compreender? O entendimento que ele traz é o seguinte: nós precisamos de dois entendimentos. O primeiro, que nós somos do Senhor. E segundo, é que nós não podemos oferecer nada impuro ao Senhor, porque antes do animal ele ser colocado no sacrifício, ele deve ser um animal limpo, um animal puro, um animal sem mancha, um animal sem defeito. Aí sim ele vira um sacrifício diante do Senhor, aceitável pelo Senhor. Primeiro, meu irmão, antes de você prestar um culto ao Senhor, se santifique, porque caso contrário, o Senhor nem vai receber aquilo que você está ofertando como vida diante do Senhor. Malaquias capítulo 1, verso 6. Fica tranquilo que não é palavra de oferta. De oferta é 3:10. Cadê? Malaquias capítulo 1, verso 6. Olha o que Deus, através do profeta Malaquias, está falando com o povo. Entenda uma coisa. Para que possa abrir o entendimento. Rófios, acho que é isso mesmo que fala. Ele diz o seguinte: que todos os termos aqui são derivados dos ritos de sacrifício da lei, certo? E que os cristãos são representados tanto como sacerdotes, como quê? Como quê? Que oferecem e ofereceram, como também o sacrifício que foram oferecidos por eles. Então ele vai mostrar que aqui em Romanos capítulo 12, verso 1, há dois papéis do cristão. Primeiro, ser o sacerdote, ser o quê? E o segundo, em ser o sacrifício. Ser o quê? Então nós temos dois papéis, sacerdote e sacrifício. Por isso que vai dizer, ofereçam. Ofereçam o quê? O teu corpo. Sacerdote, sacrifício, ok? Vamos lá ler, Malaquias capítulo 1, verso 6. Olha o que Deus está falando através do profeta Malaquias ao povo, aos sacerdotes. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome?
vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam, em que diafemos profanado? Nisso de pensares que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? Para aqui um pouquinho. Quando você oferece a tua vida de qualquer jeito diante do Senhor, será que isso não está errado? Quando você quer oferecer uma vida de pecado diante do Senhor, na boa, será que isso não está errado? Quando você chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu sou uma oferta aceitável ao Senhor, aceitável por quem? Aceitável por quem? Uma vida ruim, manca, manchada, defeituosa, e quer que o Senhor aceite, quer entregar isso ao Senhor. É o que o profeta Malaquias está falando para o povo. Quando vocês oferecem um sacrifício, lembra que nós somos sacerdotes de sacrifício? Aí está falando com os sacerdotes, quando vocês oferecem sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, faz o seguinte, experimenta oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês e será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Para aqui um pouquinho. Faz o seguinte, oferece a vida que você tem com Deus para o teu esposo e vê se ele vai ficar agradável. A vida que você tem, oferece ela para a tua esposa e vê se vai ficar agradável. Pega essa vida, essa dedicação toda que você tem com a casa do Senhor e ofereça no seu trabalho, para ver se amanhã você não está sendo demitido. Faz isso. Chega a qualquer horário, falta de compromisso, falta de responsabilidade, falta de amor, falta de dedicação, falta de entrega diante do Senhor. Pega isso tudo que você é e ofereça nos lugares onde você trabalha. Ofereça dentro do teu relacionamento, ofereça para o teu filho, vê se eles vão aceitar. Vê se eles vão estar agradáveis diante disso. É o que o profeta está dizendo. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera, isso aqui é pesado demais. Quem dera, houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Está entendendo o que ele está falando aqui? Cara, quem dera chegasse alguém e fechasse as portas da igreja, para não ter que ouvir essa cantaria que vocês fazem aqui com uma vida toda errada. Quem dera fechasse as portas da igreja, para não ter que receber isso que vocês têm entregado diante do meu altar. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, disse o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande meu nome entre as nações. Em todos os lugares que é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Nossa vida. E vocês dizem ainda, que canseira. É engraçado demais.
E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando é o seguinte: vocês oferecem porcaria, tá? Desculpa o linguajar, mas vocês oferecem porcaria, chega em qualquer horário, faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, entregam o pior e ainda dizem que estão cansados. Não é eu que estou falando, não, é a palavra do Senhor que está falando aqui. Nossa, estou tão cansado. Nossa, é difícil, né? Nossa, é correria. É o que os sacerdotes estavam fazendo. Ofereciam porcaria e ainda falavam que estavam cansados, que correria. Amém? Ficou tenso, né? Oferecem animais roubados, coxos e doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Está falando maldito. Maldito é aquele que promete entregar a sua vida diante do Senhor, porque nós somos assim. Quando a nossa vida dá um caos, nós viemos no altar, nós nos prostramos aqui, nós nos dobramos. Senhor, se o Senhor mudar a minha vida, mudar a minha história, mudar meu casamento, fazer maravilhas na minha vida financeira, mudar tudo e abre porta e faz isso e faz aquilo. Se o Senhor fizer isso, Senhor, eu vou dedicar a minha vida diante do teu altar e por aí vai. E a misericórdia do Senhor chega sobre a tua vida. Aí o que tu faz? Oferece uma vida porca diante do Senhor, uma vida onde o teu corpo não é entregue diante do altar, porque você não faz nada na casa do Senhor, para as coisas do Senhor, não prega para ninguém, não evangeliza ninguém, não prega Cristo Jesus ressurreto para ninguém, faz as coisas de tudo de qualquer maneira. É quando você promete algo ao Senhor, mas entrega algo tudo defeituoso, de qualquer forma, de qualquer jeito. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Primeiro ponto, então, que nós possamos entregar o nosso corpo diante do Senhor, como sacrifício vivo. Isso é um culto racional, que nós possamos ser santos diante do Senhor, uma vida de santificação, uma vida santificada diante do Senhor. Isso é um culto? Isso é um culto? Entregar o teu corpo em sacrifício vivo ao Senhor e em santidade ao Senhor é um culto racional, é o culto daqueles que de fato entenderam a mensagem do Evangelho. E terceiro ponto, agradável. Qual? Segundo a lei, não era suficiente que os próprios sacrifícios fossem santos, irrepreensíveis, como Deus exigia. Ele tinha que ser santo, ele tinha que ser irrepreensível, mas não era suficiente. Mas um motivo certo e um sentimento certo da parte do ofertante eram necessários, para que pudessem ser aceitos e aprovados por Deus. Repetindo, segundo a lei não era suficiente que os próprios sacrifícios fossem santos e irrepreensíveis, como Deus exigia, mas um motivo certo, um sentimento certo da parte do ofertante eram necessários, para que pudessem ser aceitos ou aprovados por Deus. O culto racional, ele só tem um propósito, e o propósito é agradar a Deus. Não bastava apenas ser santo, não bastava apenas eu entregar, deveria ter o motivo certo, a motivação certa no coração do sacerdote ao entregar essa oferta. A pergunta é, não é porque você faz, né? Não é o que você está fazendo, mas por que você faz. Quando nós estamos aqui oferecendo uma adoração, um culto ao Senhor, será que eu estou pregando para que o nome do Senhor seja engrandecido, para agradar ao nome do Senhor? Ou será que é uma motivação própria, um interesse próprio, uma ideia própria?
Será que o interesse é glorificar ao nome do Senhor ou apenas um cargo eclesiástico dentro de uma igreja? Eu vou entrar para o ministério de louvor, vai ter audição amanhã, vou entrar para o ministério de louvor, porque no ministério de louvor eu vou ter evidência e os irmãos vão me ver. Meu irmão, nem entra. Se servir para você é apenas um lugar, um palanque, meu irmão, Deus não precisa disso. Deus nem quer isso. Você está fazendo um desserviço à casa do Senhor, porque o único motivo de nós estarmos aqui, e o de fato que é um culto racional ao Senhor, é agradar ao nome dEle, glorificar ao nome dEle e exaltar ao nome dEle. Se esse não for o motivo da nossa vida, se isso não for o motivo da nossa existência, se isso não for o motivo que nos motiva a ter uma ação dentro do ministério, dentro de uma entrega ao Senhor, meu irmão, nem faça. Por isso que talvez você tenha feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque talvez é para você, talvez é para o seu ego, talvez é apenas uma função eclesiástica, talvez para você é apenas um trampolim, talvez para você é apenas uma oportunidade de se sentir aceito dentro da comunidade. Meu irmão, não faça isso. Paulo ele vai ser claro para os Efésios ali, para os Colossenses, olha, para os trabalhadores, para aqueles servos dos senhores, quando você estiver fazendo algo, faça como estivesse fazendo para o Senhor. Sabe por que está canseira? Sabe por que é cansado demais? Sabe por que as coisas são difíceis demais? Sabe por que você faz as coisas arrastado? Porque talvez você está fazendo para você. Para o teu ego, por motivos pessoais, às vezes por motivo de culpas, por isso está pesado. O culto racional, fala comigo, o culto racional, ele não é pesado, ele é leve. Por isso que fala que o fardo do Senhor é leve. Quem diz que, ser cristão é difícil demais, não, porque servir a casa do Senhor é complicado. Meu irmão, é mentira. Não é não. Você acha que eu estou pesado aqui? Não estou, porque agora estou malhando. Mas, você acha que é um peso? Preparar a palavra toda semana, ser ministrado ali por Deus, derramar algo, trazer algo aqui. Você acha que é pesado, meu irmão? É nada, é maravilhoso demais. É legal demais. Vir fazer gabinete, sentar ali, ouvir as pessoas, conversar, poder direcionar, poder orar. Meu irmão, isso é bom demais. Fazer as coisas do Senhor, as coisas aqui na igreja, meu irmão, sabe a alegria que é bom demais. Se teu ministério está pesado, é porque você não entendeu ainda o que é um culto racional ao Senhor. Você não entendeu o que você está fazendo. Você não entendeu para quem está fazendo, não entendeu o motivo do porquê está fazendo, porque se você não estivesse fazendo isso, meu irmão, você nem aqui estaria. Se hoje você tem algo na tua vida, se hoje você consegue sonhar, se hoje você consegue caminhar, se hoje há uma esperança na tua vida, foi Cristo quem entregou para você essa esperança, e agora é difícil demais servir a Ele? É difícil demais se entregar a Ele? É difícil demais se derramar a Ele? O culto racional ele só tem um propósito, que é agradar a Deus. Abram comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, para encerrarmos aqui. Quando você entender o que é um culto racional, meu irmão, tu não falta um culto, tu não falta uma ceia, tu não falta um curso, tu não falta uma aula, nada é pesado. Chegar no horário aqui não é pesado para você, servir não é pesado para você, orar não é pesado para você, ler a Escritura não é pesado para você, nada do cristianismo vai ser pesado para você. Cuidar de vidas, leve demais, tranquilo, tudo vai ser maravilha. Sabe por quê? Porque você entendeu. Deixa eu ver se eu lembro da frase. Não sei se eu vou lembrar dela agora.
Não mude comportamentos. Mude... não vou lembrar dela agora. Eu mesmo faço a frase, eu não lembro. Mudança de comportamento sem mudança de mentalidade é falsidade. Logo você cria um personagem com prazo de validade. Até quando vai durar esse personagem? Às vezes a gente vem para a igreja e a gente muda comportamento. Entende? Antes a gente estava no boteco, agora a gente não está no boteco, a gente está dentro da igreja. Antes a gente vivia uma vida de prostituição, agora a gente está vivendo a vida de prostituição, a gente está dentro da igreja. Só que a gente apenas mudou o comportamento e não mudou a mentalidade. Por isso que viver essa vida é pesado demais. Aí fala, nossa, o cristianismo é pesado demais. Não é, é porque você mudou o comportamento. E por mudar comportamento, você cria um personagem, e esse personagem é uma falsidade com um tempo de validade. Mas agora quando você muda a sua mentalidade, meu irmão, todos os seus comportamentos são apenas consequência daquilo que foi mudado e transformado dentro de você. Por isso que o próprio Cristo vai falar para Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. Porque aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E quem é nascido da carne, os seus comportamentos e suas atitudes serão apenas voltadas para a carne. Quando você vai fazer alguma coisa do Espírito, é pesado demais. Porque você está fora da tua natureza. Você está fora daquilo que está dentro de você. Mas quando você nasceu de novo, nasceu em Espírito, meu irmão, é o Espírito que te leva. Você não consegue ficar sem vir no culto. Você não consegue ficar sem orar. Você não consegue ficar sem ler as Escrituras. Você não consegue ficar sem estar na igreja adorando e exaltando o nome do Senhor. Nada é pesado para você. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 vai dizer, irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em muitas lutas. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Que nosso culto seja culto racional. Eu não quero você aqui por emoção, porque a mesma emoção que traz você para um culto é a mesma emoção que coloca você dentro de um quarto pedindo a morte. Eu não quero que você venha aqui com filosofias, porque filosofias, elas são vastas, são amplas, porém ela vive no campo abstrato e nunca no campo concreto. O que eu quero é que nós possamos oferecer um culto racional ao Senhor. Está aqui não por peso, mas está aqui por entendimento de que eu estou aqui porque Ele me libertou, Ele me salvou. Eu não estou aqui por obrigação, eu estou aqui porque eu sou filho. Eu não estou aqui porque é um peso. Não, eu estou aqui porque para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. É o que os discípulos entenderam. Vocês não vão? Senhor, para onde iremos? Nós entendemos, nós compreendemos que não existe razão longe do Senhor, que não existe outro lugar longe do Senhor, que não existe outro caminho a não ser o Senhor. Para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Nós entendemos, Senhor. Esse mesmo entendimento que faz com que Paulo entregue a sua vida ao Evangelho de Cristo. É o mesmo entendimento que faz com que Pedro entregue a sua vida a Cristo. É o mesmo entendimento que fez com que mártires entregassem a sua vida ali a Cristo Jesus, como ofertas, como sacrifícios vivos.
E não importava a perseguição, não importava o que está vindo, o que importava para eles é glorificar e exaltar o nome do Senhor. É quando nós olhamos numa notícia e vê que pessoas foram para lugares onde o evangelho é proibido, você fala assim: meu Deus, por que eles foram? Como eles foram? Entenderam? Quando pessoas passam horas e horas e horas na igreja arrumando, ajustando tudo. Você é doido, você vai para lá, você vai para a igreja, você vive na igreja, você sempre está na igreja. Eu estou. Por quê? Porque eu entendi que agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que viver para a honra dEle, para a glória dEle. Mas você só fala de Jesus, sim, Ele é a razão da minha vida. Ele é minha razão, Ele é meu propósito. Não tem mais nada, não existe mais nada em mim a não ser Ele. E aonde nós estivermos, é o nome dEle que é glorificado, é o nome dEle que é exaltado, o nome dEle que é engrandecido. Isso é um culto racional. E ele acontece só na igreja? Não. Ele também acontece dentro da tua casa. Ele acontece dentro do teu trabalho. Ele acontece dentro da tua faculdade. Ele acontece em todos os lugares. Em todos os lugares você está prestando um culto de adoração ao Senhor. Um culto racional, como uma oferta de sacrifício viva, santa e agradável a Deus. Isso é racional. Isso é para quem entendeu o evangelho. Isso é para quem entende como que Ele nos amou e como que Ele nos salvou. Se você ainda não entende esse evangelho, meu irmão, busque mais. Pede com alguém que está do teu lado, fala: eu quero entender, eu quero saber, eu quero conhecer, me ensina. Agora, se você já sabe em termos, né? Porque a gente abre nossa boca para dizer que por Ele, é por Ele que nós estamos gastando as nossas vidas. Tu está gastando com o quê, meu irmão? Só é uma música, só é mais uma postagem no seu status. Quando olha para a tua vida, tu não gasta nenhum tempo com o Senhor, tu não tem nenhuma vida diante do Senhor. A tua vida nunca foi um culto racional diante do Senhor. E talvez o Senhor está olhando e está falando assim: quem dera que aparecesse alguém e fechasse, para que não trouxesse mais diante do meu altar esse sacrifício impuro. Que nós possamos ser uma oferta agradável diante do Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional de quem entendeu que foi salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. Feche os olhos. Pai, nos ensina, Senhor, a prestar um culto de adoração e exaltação ao Teu santo nome. Não um culto movido por emoções, pensamentos filosóficos. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é um culto racional, onde nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, que glorifique e exalta o Teu santo nome, que bendiz a Ti. É o que nós queremos, é o que nós desejamos, Pai. É o que nós buscamos. Nos ensina, Deus. Se há algo errado em nós, nos ensina, Senhor. Se há algo ainda que nós não entendemos, nos ensina, Pai. Nos transforma pelo Teu Espírito Santo. Talvez a nossa natureza, o pecado que habita em nós, tem nos levado, Senhor, a caminhos tortuosos, Pai. Tem nos levado, Senhor, a viver algo, Pai, que não é do Teu agrado, que não é do Teu querer e da Tua vontade. Mas nessa noite nós suplicamos, nos ensina, Senhor, nos mostra.
Sela em nós o Espírito da verdade, Pai. Porque nós temos entendimento, acabou a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para terminar, e nós estamos nesse processo. Erramos, falhamos, mas não queremos, Pai, errar e falhar. Porque nós entendemos, a partir do momento que nossa vida é uma oferta ao Senhor, não tem como mais profanar aquilo que é consagrado diante de Ti. Não tem como mais mudar aquilo que é entregue diante do Senhor. Que nós possamos, Pai, ser esses que entregam a Ti um culto verdadeiro. Que estar na Tua casa não venha ser peso. Que participar da Tua obra não venha ser peso. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, ser dizimista dentro da Tua igreja não venha ser peso. Cuidar de pessoas não venha ser peso. Ministrar não venha ser peso. Buscar nas Suas escrituras, nos Seus ensinamentos, não venha ser peso para nós. Mas venha ser o culto racional daqueles que entenderam que não há outro lugar a não ser a Tua presença, a Tua vontade e a Tua verdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que nós oramos.